Salve galera, estamos na semana Zahar e eu não podia deixar de falar pra vocês sobre Peter Pan, que é um dos meus livros favoritos de toda a vida. Essa deve ser, sei lá, a terceira, quarta vez que eu releio esse livro. Eu provavelmente sou tão apegado a ele porque eu me identifico muito com o Peter Pan. E eu não quero dizer que eu sou o tipo de pessoa que odeia crescer, que passa mal no aniversário, que tem um monte de crise de meia-idade, né? Eu tô chegando aos 30 anos, minha vida vai acabar, eu não tenho dessas. Mas eu sou um geminiano típico. E assim como o Peter Pan, eu odeio rotina, odeio ficar por muito tempo fazendo a mesma coisa. Então o Peter Pan inventa uma brincadeira nova, ele brinca com ela, sei lá, uma semana. Aí depois ele fala, não gente, acabou, cansou, né? Só faz de conta mesmo, vamos fazer outra coisa. E eu também sou assim. E pra completar, Gêmeos é um signo do ar e a maneira de se locomover favorita do Peter Pan é voando. Eu acho o James Barrie extremamente criativo na hora que ele constrói a mitologia aqui de dentro, porque é basicamente faz de conta que faz acontecer. Tudo que existe na Terra do Nunca, todas as aventuras que acontecem dependem da imaginação dos personagens. Então, se você não acreditar o suficiente, você não vai conseguir voar, por mais que você tenha pó de fada. Ou então, se você não tomar cuidado, você pode acabar perdendo a sua sombra. Sabe, se você acreditar que sempre vão ter novos piratas e novas aventuras e novas coisas, elas vão continuar acontecendo. Agora, se você parar de acreditar, então tudo aquilo deixa de existir. E Peter Pan é o personagem que mais acredita, que tem a imaginação mais fértil de todos aqui dentro do livro. Tanto que eles dizem que quando o Peter Pan tá chegando na Terra do Nunca, a ilha começa a tomar vida, sabe? Os personagens ali de dentro começam a se movimentar, começam a brigar e dar risada e fazer coisas diferentes que eles não fariam se o Peter não estivesse ali. Então a imaginação é a locomotiva da coisa toda. E não dá pra falar sobre Peter Pan sem falar sobre o autor dele, porque o James Barrie perdeu um dos seus irmãos quando era muito pequeno e isso influenciou demais a obra dele. Tanto que em um dos primeiros esboços do Peter Pan, o Peter levava as crianças que morriam para a Terra do Nunca. E só depois ele mudou para as crianças perdidas, as crianças que caíam dos carrinhos quando as babás não estavam vendo. E isso explica também por que os adultos sempre são retratados aqui dentro da maneira que são retratados. Se você pegar os homens adultos daqui, eles são sempre muito patéticos, medrosos, escravos dos bons modos, do status, de uma série de coisas que não trazem a menor satisfação para eles e que não são nada atraentes para as crianças também, nem para as pessoas que estão vendo de fora, né, se elas refletirem a respeito disso. E uma curiosidade que eu sempre gosto de trazer quando eu estou falando de Peter Pan é que nas adaptações dos livros, vocês podem reparar que sempre o ator que faz o pai da Wendy é o mesmo ator que faz o Capitão Gancho, meio que para estabelecer uma relação entre eles. E se vocês pegarem as mulheres adultas do livro, elas são meio que o oposto, elas são o máximo do ideal da mulher que é mãe e tudo mais, porque elas representam aquilo que o Peter tem que abdicar em prol de ser criança para sempre. Então, mesmo quando você está apresentando a Wendy, né, você está lendo, você vê que ela é uma personagem que adora uma série de coisas que estão relacionadas à natureza das mães. O Peter vira para ela e fala, Wendy, venha comigo para a Terra do Nunca. Você vai poder ajeitar o cobertorzinho dos meninos perdidos. E ela, você vai poder cozinhar para eles e costurar a roupa deles que está sempre rasgada. E ela, eu não posso resistir. Então assim, eles presumem o tempo todo que as mulheres são assim, né? E a Wendy, que é a maior representante feminina aqui, ela vai abraçar essa idealização como se fosse um sonho, assim, como se fosse um presente. E é claro que para os ideais feministas isso é um horror, né? Isso é um pesadelo. Mas a gente está falando de uma outra época em que o ideal das mulheres era realmente esse. E mesmo assim eu consigo sentir uma pontada de crítica, assim, em algum momento ou outro da narrativa. Até porque isso é justificado aqui dentro. Se você parar pra pensar, pro Peter, as mães são o único tipo de mulher que existe. Ele diz que as mulheres, por exemplo, são muito espertas pra caírem no carrinho e se perderem. Por isso que não existem meninas perdidas, só meninos perdidos. E no imaginário, a mãe é sempre idealizada, sempre perfeita. E também sempre isenta de apelo sexual, que acaba irritando muitas vezes as mulheres da narrativa, principalmente a Sininho. Na introdução do livro, a gente está dizendo que a maioria das pessoas nunca leu o texto integral do Peter Pan,
e conhece, na maior parte, o desenho da Disney. E eu vou dizer pra vocês uma coisa, eu nunca vi o desenho da Disney, mas eu sou apaixonado por esse livro. O texto dele foi feito pensado no público juvenil, então ele é bastante fácil de ler, não é nada complicado, mas ao mesmo tempo é tão bonito, sabe? É tão trabalhada a escrita desse livro. Eu até separei aqui um trecho para ler pra vocês, que é do Capitão Gancho, mas eu acho muito legal. Inclusive, os trechos do Capitão Gancho muitas vezes são um dos trechos mais bonitos do livro. E ele chega uma hora que ele está em dúvida, ele pensa, o pensamento mais inquietante de todos era esse. Será que não era maus modos ficar pensando em bons modos? Esse problema o torturava. Era como se Gancho tivesse dentro de si uma garra ainda mais afiada que a garra de ferro que usava como mão. Sabe, quando você vê isso num texto juvenil, gente, é muito raro, sabe? Nessas horas que eu fico pensando assim, às vezes as pessoas falam, ah, nossa, esse livro é maravilhoso, pensando no livro juvenil. E aí eu pego e falo assim, ah, gente, pelo amor de Deus, né? É uma historinha legal e tal, mas a pessoa escreve meia boca. E eu falo isso porque eu já li coisas como Peter Pan. Então eu recomendo a todos vocês que ainda não leram, se vocês ainda não têm esse livro, corram e peguem ele. Obviamente, ele vai levar a nota máxima do Caminho Literário, 5 lampadinhas. E eu espero que vocês tenham gostado dessa minha análise da obra pra vocês. E é isso aí, se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal se for novo por aqui. E pra mais conteúdo sobre livros e literatura, continuem ligados no Cabine Literária. Um beijo e até a próxima!